Olá, pessoal. Eu sou a professora Fran Silva, da disciplina de Psicologia da Educação, e vamos dar continuidade às nossas aulas com a unidade 2, intitulada de Abordagens em Psicologia e suas relações com a educação. Esta unidade ela tem como objetivo destacar as contribuições da psicanálise no desenvolvimento da psicologia e sua influência na educação, especificar a teoria de desenvolvimento e aprendizagem desenvolvida por Jean Piaget e suas relações com a educação, além de descrever as ideias de Vygotsky e suas contribuições para o desenvolvimento da abordagem histórico-cultural em psicologia e na educação. E os conteúdos visam tratar das contribuições da psicanálise, da fenomenologia, do comportamentalismo, do construtivismo piagetiano e da psicologia histórico-cultural. Ao tratar das contribuições da psicanálise, precisamos compreender que, ao contrário das demais abordagens em psicologia, esta não se desenvolveu em um ambiente acadêmico, mas a partir da prática de seu fundador, o psiquiatra Sigmund Freud. Então, suas críticas e contestações, portanto, tomavam como alvo as modalidades de tratamento dos distúrbios mentais e não a concepção de ciência dos que a antecederam. Então, Freud é autor de uma vasta obra, fruto de observações e problematizações oriundas do atendimento a clientes que o buscavam como médico, mas cujos sintomas este não conseguia relacionar com os aspectos orgânicos. Seus métodos de coleta de dados foram duramente criticados, uma vez que ele chegava à conclusão acerca de aspectos da dinâmica psíquica de seus pacientes, a partir do estudo dos relatos que elaboravam ao final do seu dia de trabalho no consultório, em que as principais críticas relacionavam-se à ausência de controle e de sistematização das variáveis do ambiente de coleta de dados e a possibilidade de inferência dos dados, uma vez que as anotações não correspondiam ao registro exato das palavras dos pacientes, mas os trechos que eram destacados na memória por Freud. Então, segundo o que consta nos escritos, o autor ele considerou algumas das críticas recebidas no decorrer da estruturação de sua obra e buscou precisar, de uma certa forma, melhorar alguns conceitos, revendo sua forma de sistematização. Então, nos últimos anos de sua vida, deu início a um projeto não concluído de desenvolver o próprio conceito de psicologia científica, com base nos princípios e no método da física, principalmente da mecânica, hidráulica e elétrica. Mas como Freud explicou o funcionamento do sistema dos sujeitos, o termo psicanálise é utilizado tanto para se referir à teoria quanto ao método de investigação desenvolvido por ele. A prática profissional é chamada de análise em referência à sua forma de tratamento que busca a cura através do autoconhecimento. Então, Freud iniciou seus trabalhos utilizando-se do recurso da hipnose como uma forma de investigar a origem das condutas sistemáticas observadas, que é o comportamento, e suas relações com as estruturas mentais, que é o psiquismo. Então, não demorou a abandonar esta técnica e se dedicou à livre associação como método para a obtenção das informações necessárias ao autoconhecimento e à cura dos pacientes. Então, ao longo dos seus estudos, ele aprimorou este modelo e introduziu os conceitos de id, ego e superego na explicação do funcionamento do sistema psíquico. Estes elementos são interdependentes e não existem em si, quer dizer, não são estruturas orgânicas localizáveis no cérebro, mas as instâncias psicológicas organizadas simbologicamente no decorrer da vida dos indivíduos e que interagem constantemente em determinando o seu funcionamento psíquico. Então, o id é regido pelo princípio do prazer e representa as pulsões inconscientes. Já o ego é responsável pelo estabelecimento do equilíbrio entre o princípio do prazer, que é o id, e o princípio da realidade, que é o superego,
este representa a internacionalização dos valores e das normas culturais, que é o superego. A relação entre psicanálise e educação permite que os educadores compreendam melhor o desenvolvimento da criança e do adolescente. Na perspectiva da psicanálise, a relação entre professores e alunos é fundamental para que na dinâmica psíquica do ser humano se abram caminhos para a aprendizagem dos conteúdos escolares. Sendo assim, a relação pedagógica ideal acaba se tornando aquela que facilita esse processo. Então, envolve um educador ou educadora que não reage às intervenções da criança simplesmente satisfazendo seus desejos, como ela pretendia. Então, tais intervenções podem ser desconcertantes às vezes, envolvendo expressões de idealização, quanto o professor é alvo de toda a sua admiração e de seu amor, quer seja de medo, ódio, orgulho ou inveja. Nas contribuições da fenomenologia, podemos destacar que a palavra fenomenologia significa estudo dos fenômenos. Então, a noção de um fenômeno e a noção de experiência, de um modo geral, coincidem, ou seja, agrega um conjunto de pressupostos que centralizam na análise da consciência de como os fenômenos são percebidos. Sendo assim, cabe ao método fenomenológico descrever e compreender esta forma, bem como localizá-la no oriente da consciência como atualidade ou potencialidade. A fenomenologia surgiu na Alemanha, por Edmund Husserl, que recebeu influências do pensamento filosófico de Platão, Descartes e Brentano. Como você deve lembrar, no primeiro capítulo explicamos que a ciência psicológica atual se organiza em torno de 4 sistemas teóricos principais, e que um deles é a perspectiva fenomenológica em psicologia. Deste sistema, vou lhe apresentar a psicologia da Gestalt, cujos autores reconhecidos como seus pais são Max Wertheimer, Kofta e Kohler. Então, sua principal tese é a de que existe uma diferença entre o caráter da estimulação e da percepção em si. Segundo eles, a percepção humana não poderia ser explicada como resultado da soma de elementos, uma vez que o cérebro constitui-se em um sistema dinâmico em todos os elementos ativos interagem em determinado momento. Então, quando somos estimulados visivelmente, por exemplo, nosso cérebro não responde a cada estímulo separadamente, mas combinando elementos similares. Observando as figuras acima, vocês poderão compreender os vários princípios da organização perceptual, que é a proximidade, continuidade, semelhança, preenchimento, simplicidade e figura ou fundo, que foram estudados e demonstrados pelos teóricos da psicologia da Gestalt. Já as contribuições do comportamentalismo, segundo o psicólogo norte-americano Watson, postulou que o comportamento era o objeto da psicologia, enquanto um objeto mensurável, observável, o qual permitia comprovar o que era observado a partir da experimentação com diferentes sujeitos em diferentes contextos. Sendo assim, seus primeiros estudos, publicados no ano de 1913, não resultam somente na organização de um sistema teórico explicativo do funcionamento humano, como também contribuíram para o reconhecimento do estatuto da cientificidade da psicologia, contribuíram para a sistematização de suas ideias, a tradição filosófica objetivista e mecanicista de Descartes e Comte, que é a psicologia animal e a psicologia funcional. Então, Watson reconheceu a relação entre a psicologia animal e o comportamentalismo, afirmando que este seria o resultado direto dos estudos do comportamento animal realizados durante a primeira década do século XX. Quando tratamos da teoria do desenvolvimento e aprendizagem, desenvolvida por Jean Piaget
e suas relações com a educação, temos o construtivismo como uma teoria relacionando com a construção do conhecimento pelo sujeito, que resulta da interação sujeito-ambiente. Então, Piaget estudou esta modalidade de interação por mais de 60 anos, tendo dedicado a maior parte deste tempo à compreensão de como se constrói a inteligência humana. Então, segundo ele, o desenvolvimento cognitivo ele depende de alguns fatores, tais como a maturação, a experiência, a aprendizagem social e equilibração. O desenvolvimento humano, segundo Piaget, está dividido em 4 estágios. O primeiro, denominado como sensório-motor, que varia de 0 a 2 anos. A criança ela explora o mundo pelos sentidos e ações. Já no pré-operatório, representa objetos com palavras ou imagens, usa o raciocínio intuitivo. Já no operatório concreto, ela reserva, né, o pensamento e classificando objetos e acaba também pensando de uma forma lógica. E temos o operatório formal, em que utiliza o pensamento abstrato para uma situação hipotética com a possibilidade de ter uma certa lógica. A abordagem histórico-cultural foi inicialmente denominada psicologia soviética por ter se originado na Rússia, uma das repúblicas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, após a Revolução em 1917. Então, acabou sendo considerada como uma psicologia, né, soviética que foi desenvolvida por Marx, que opunha-se de um lado a ideia de psicologia como ciência natural, articulada pela psicologia experimental, e de outro, a de psicologia como ciência mental, nos moldes da psicanálise e do cognitivismo. Então, seu nascimento foi fortemente influenciado pela concepção materialista da história, né, desenvolvida por Marx, e pelo método dialético de construção do conhecimento, o qual enfatiza o caráter processual e em desenvolvimento dos sistemas estudados. A psicologia histórico-cultural também vem trazendo as contribuições de Vygotsky para a psicologia e a educação. Então, ele defendeu e implementou a ideia de construir uma nova psicologia que desse conta de explicar o homem e seus processos de um jeito novo, né? Ou seja, de um jeito que permitisse superar as abordagens apresentadas ao incluir-se a dimensão histórico-cultural, a análise dos fenômenos psicológicos. Então, para este autor, não chegaríamos ao nível de desenvolvimento humano que nos permitisse criar cultura sendo interna ou externamente determinados. Para Vygotsky, aprendizagem e desenvolvimento são processos complementares. O autor afirma que a boa aprendizagem é aquela que antecede o desenvolvimento, isto é, aquela que incide sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP, ampliando e complexificando o repertório de respostas do sujeito. Então, Vygotsky dividiu o conceito de desenvolvimento humano em 2 categorias, que é o ZDR, que é a zona de desenvolvimento real, e ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, com isso, ampliou os horizontes da pesquisa em psicologia, deixando-se de focar somente aquilo que a criança já é capaz de fazer, que é o ZDR, e incluir-se aquilo que ela será capaz de fazer com a ajuda, né, de alguém, que é o ZDP. E para finalizar a nossa videoaula, deixo essa frase de reflexão de Jean Piaget, que nos diz: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, estas são as nossas referências utilizadas na elaboração desta unidade. Tenham todos um bom estudo e até a próxima aula. Olá pessoal, eu sou a professora Fran Silva, da disciplina de Psicologia da Educação, e vamos dar continuidade às nossas aulas com a unidade 2, intitulada de Abordagens em Psicologia e suas relações
com a educação. Esta unidade ela tem como objetivo destacar as contribuições da psicanálise no desenvolvimento da psicologia e sua influência na educação, especificar a teoria de desenvolvimento e aprendizagem desenvolvida por Jean Piaget e suas relações com a educação, além de descrever as ideias de Vygotsky e suas contribuições para o desenvolvimento da abordagem histórico-cultural em psicologia e na educação. E os conteúdos visam tratar das contribuições da psicanálise, da fenomenologia, do comportamentalismo, do construtivismo piagetiano e da psicologia histórico-cultural. Ao tratar das contribuições da psicanálise, precisamos compreender que, ao contrário das demais abordagens em psicologia, esta não se desenvolveu em um ambiente acadêmico, mas a partir da prática de seu fundador, o psiquiatra Sigmund Freud. Então, suas críticas e contestações, portanto, tomavam como alvo as modalidades de tratamento dos distúrbios mentais e não a concepção de ciência dos que a antecederam. Então, Freud é autor de uma vasta obra, fruto de observações e problematizações oriundas do atendimento a clientes que o buscavam como médico, mas cujos sintomas este não conseguia relacionar com os aspectos orgânicos. Seus métodos de coleta de dados foram duramente criticados, uma vez que ele chegava à conclusão acerca de aspectos da dinâmica psíquica de seus pacientes, a partir do estudo dos relatos que elaboravam ao final do seu dia de trabalho no consultório, em que as principais críticas relacionavam-se à ausência de controle e de sistematização das variáveis do ambiente de coleta de dados e a possibilidade de inferência dos dados, uma vez que as anotações não correspondiam ao registro exato das palavras dos pacientes, mas os trechos que eram destacados na memória por Freud. Então, segundo o que consta nos escritos, o autor ele considerou algumas das críticas recebidas no decorrer da estruturação de sua obra e buscou precisar, de uma certa forma, melhorar alguns conceitos, revendo sua forma de sistematização. Então, nos últimos anos de sua vida, deu início a um projeto não concluído de desenvolver o próprio conceito de psicologia científica, com base nos princípios e no método da física, principalmente da mecânica, hidráulica e elétrica. Mas como Freud explicou o funcionamento do sistema dos sujeitos, o termo psicanálise é utilizado tanto para se referir à teoria quanto ao método de investigação desenvolvido por ele. A prática profissional é chamada de análise em referência à sua forma de tratamento que busca a cura através do autoconhecimento. Então, Freud iniciou seus trabalhos utilizando-se do recurso da hipnose como uma forma de investigar a origem das condutas sistemáticas observadas, que é o comportamento, e suas relações com as estruturas mentais, que é o psiquismo. Então, não demorou a abandonar esta técnica e se dedicou à livre associação como método para a obtenção das informações necessárias ao autoconhecimento e à cura dos pacientes. Então, ao longo dos seus estudos, ele aprimorou este modelo e introduziu os conceitos de id, ego e superego na explicação do funcionamento do sistema psíquico. Estes elementos são interdependentes e não existem em si, quer dizer, não são estruturas orgânicas localizáveis no cérebro, mas as instâncias psicológicas organizadas simbologicamente no decorrer da vida dos indivíduos e que interagem constantemente em determinando o seu funcionamento psíquico. Então, o id é regido pelo princípio do prazer e representa as pulsões inconscientes. Já o ego é responsável pelo estabelecimento do equilíbrio entre o princípio do prazer, que é o id, e o princípio da realidade, que é o superego. Este representa a internacionalização dos valores e das normas culturais, que é o superego. A relação entre psicanálise e educação
permite que os educadores compreendam melhor o desenvolvimento da criança e do adolescente. Na perspectiva da psicanálise, a relação entre professores e alunos é fundamental para que na dinâmica psíquica do ser humano se abram caminhos para a aprendizagem dos conteúdos escolares. Sendo assim, a relação pedagógica ideal acaba se tornando aquela que facilita esse processo. Então, envolve um educador ou educadora que não reage às intervenções da criança simplesmente satisfazendo seus desejos, como ela pretendia. Então, tais intervenções podem ser desconcertantes às vezes, envolvendo expressões de idealização, quanto o professor é alvo de toda a sua admiração e de seu amor, quer seja de medo, ódio, orgulho ou inveja. Nas contribuições da fenomenologia, podemos destacar que a palavra fenomenologia significa estudo dos fenômenos. Então, a noção de um fenômeno e a noção de experiência, de um modo geral, coincidem, ou seja, agrega um conjunto de pressupostos que centralizam na análise da consciência de como os fenômenos são percebidos. Sendo assim, cabe ao método fenomenológico descrever e compreender esta forma, bem como localizá-la no oriente da consciência como atualidade ou potencialidade. A fenomenologia surgiu na Alemanha, por Edmund Husserl, que recebeu influências do pensamento filosófico de Platão, Descartes e Brentano. Como você deve lembrar, no primeiro capítulo explicamos que a ciência psicológica atual se organiza em torno de 4 sistemas teóricos principais, e que um deles é a perspectiva fenomenológica em psicologia. Deste sistema, vou lhe apresentar a psicologia da Gestalt, cujos autores reconhecidos como seus pais são Max Wertheimer, Kofta e Kohler. Então, sua principal tese é de que existe uma diferença entre o caráter da estimulação e da percepção em si. Segundo eles, a percepção humana não poderia ser explicada como resultado da soma de elementos, uma vez que o cérebro constitui-se em um sistema dinâmico em todos os elementos ativos interagem em determinado momento. Então, quando somos estimulados visivelmente, por exemplo, nosso cérebro não responde a cada estímulo separadamente, mas combinando elementos similares. Observando as figuras acima, vocês poderão compreender os vários princípios da organização perceptual, que é a proximidade, continuidade, semelhança, preenchimento, simplicidade e figura ou fundo, que foram estudados e demonstrados pelos teóricos da psicologia da Gestalt. Já as contribuições do comportamentalismo, segundo o psicólogo norte-americano Watson, postulou que o comportamento era o objeto da psicologia, enquanto um objeto mensurável, observável, o qual permitia comprovar o que era observado a partir da experimentação com diferentes sujeitos em diferentes contextos. Sendo assim, seus primeiros estudos, publicados no ano de 1913, não resultam somente na organização de um sistema teórico explicativo do funcionamento humano, como também contribuíram para o reconhecimento do estatuto da cientificidade da psicologia, contribuíram para a sistematização de suas ideias, a tradição filosófica objetivista e mecanicista de Descartes e Comte, que é a psicologia animal e a psicologia funcional. Então, Watson reconheceu a relação entre a psicologia animal e o comportamentalismo, afirmando que este seria o resultado direto dos estudos do comportamento animal realizados durante a primeira década do século XX. Quando tratamos da teoria do desenvolvimento e aprendizagem, desenvolvida por Jean Piaget e suas relações com a educação, temos o construtivismo como uma teoria relacionando com a construção do conhecimento pelo sujeito,
que resulta da interação sujeito-ambiente. Então, Piaget estudou esta modalidade de interação por mais de 60 anos, tendo dedicado a maior parte deste tempo à compreensão de como se constrói a inteligência humana. Então, segundo ele, o desenvolvimento cognitivo ele depende de alguns fatores, tais como a maturação, a experiência, a aprendizagem social e equilibração. O desenvolvimento humano, segundo Piaget, está dividido em 4 estágios. O primeiro, denominado como sensório-motor, que varia de 0 a 2 anos. A criança ela explora o mundo pelos sentidos e ações. Já no pré-operatório, representa objetos com palavras ou imagens, usa o raciocínio intuitivo. Já no operatório concreto, ela reserva, né, o pensamento e classificando objetos e acaba também pensando de uma forma lógica. E temos o operatório formal, em que utiliza o pensamento abstrato para uma situação hipotética com a possibilidade de ter uma certa lógica. A abordagem histórico-cultural foi inicialmente denominada psicologia soviética por ter se originado na Rússia, uma das repúblicas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, após a Revolução em 1917. Então, acabou sendo considerada como uma psicologia, né, soviética que foi desenvolvida por Marx, que opunha-se de um lado a ideia de psicologia como ciência natural, articulada pela psicologia experimental, e de outro, a de psicologia como ciência mental, nos moldes da psicanálise e do cognitivismo. Então, seu nascimento foi fortemente influenciado pela concepção materialista da história, né, desenvolvida por Marx e pelo método dialético de construção do conhecimento, o qual enfatiza o caráter processual e em desenvolvimento dos sistemas estudados. A psicologia histórico-cultural também vem trazendo as contribuições de Vygotsky para a psicologia e a educação. Então, ele defendeu e implementou a ideia de construir uma nova psicologia que desse conta de explicar o homem e seus processos de um jeito novo, né? Ou seja, de um jeito que permitisse superar as abordagens apresentadas ao incluir-se a dimensão histórico-cultural, a análise dos fenômenos psicológicos. Então, para este autor, não chegaríamos ao nível de desenvolvimento humano que nos permitisse criar cultura sendo interna ou externamente determinados. Para Vygotsky, aprendizagem e desenvolvimento são processos complementares. O autor afirma que a boa aprendizagem é aquela que antecede o desenvolvimento, isto é, aquela que incide sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é o ZDP, ampliando e complexificando o repertório de respostas do sujeito. Então, Vygotsky dividiu o conceito de desenvolvimento humano em 2 categorias, que é o ZDR, que é a zona de desenvolvimento real, e ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, com isso, ampliou os horizontes da pesquisa em psicologia, deixando-se de focar somente aquilo que a criança já é capaz de fazer, que é o ZDR, e incluir-se aquilo que ela será capaz de fazer com a ajuda, né, de alguém, que é o ZDP. E para finalizar a nossa videoaula, deixo essa frase de reflexão de Jean Piaget, que nos diz: professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Então, estas são as nossas referências utilizadas na elaboração desta unidade. Tenham todos um bom estudo e até a próxima aula.